Olá, bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e evolução. Hoje, dando sequência, na nossa aula de geometria, a gente vai estender essas aulas aí até falar tudo sobre triângulos e circunferências, tá certo? Eu acredito que dê aí mais de 10 aulas, tá? E aí a gente completa o nosso quadro de 50 aulas de matemática no canal, cumprindo o nosso objetivo, tá certo? E a proposta é colocar 150 videoaulas da minha autoria. E hoje nós vamos falar de ângulos, Seguindo o procedimento básico nosso, A nossa forma de trabalhar aqui é detalhadamente, pegando os conceitos básicos, porque o aluno, ele sabe fazer muita conta no ensino médio, tá? Ele sabe calcular o teorema de Pitágoras, ele sabe calcular, tem as fórmulas pregadas na parede do seu quarto, Lá de todas as áreas de figuras planas, mas ele não sabe geometria, ele não sabe os postulados, ele não sabe refletir e pensar sobre a geometria. Uma boa parte dos alunos, alunos bons, alunos inteligentes, bons de nota, que passam nos vestibulares aí, vida fora aí, eles fazem tudo mecanicamente. E aqui a gente está ensinando você a pensar e refletir sobre o conteúdo de geometria, tá certo? Bom, então nós vamos falar sobre ângulos hoje e partindo de alguns conceitos básicos, Conceitos esse que foram esquecidos nas escolas. O professor já chega, não estou criticando o trabalho de ninguém, tá? Isso não é culpa do professor, não é responsabilidade só do professor. O sistema está assim, escolas particulares, escolas públicas, o negócio é jogar conteúdo sem fazer uma reflexão, sem entender que é geometria. Aliás, o aluno que teve aula de desenho geométrico, ele passa a aprender a geometria com mais facilidade. A grande dificuldade dos alunos do ensino médio com a geometria é porque não estudaram o desenho geométrico, não aprenderam a fazer as figuras planas, a ter a percepção geométrica através do compasso, transferidor e esquadro. Então nós vamos começar a definição dos ângulos. Chama-se ângulo a reunião de duas semirretas de mesma origem, não contidas numa mesma reta. Duas semirretas de mesma origem. Alunos, eu vou seguir o postulado de Euclides, o primeiro postulado de Euclides. Euclides foi lá e desenhou um ponto no plano e chamou isso aqui de ponto O, certo? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui, porque a minha percepção é essa. Isso, olha lá, um ponto O, tá? Vou até pegar mais giz aqui na minha caixinha aqui. Então a definição é a reunião de duas semirretas. Nós vimos o que era o segmento de reta, certo? Então nós tínhamos aqui uma reta, a reta R, essa reta é infinita. Quando eu marco dois pontos na reta, a menor distância, isso aqui é uma semirreta AB, correto? Uma semirreta não, um segmento de reta, perdão, isso aqui é um segmento de reta. O que seria uma semirreta? A semirreta, ela teria que ter, a gente não precisa definir tudo, tá? Não precisa definir tudo aqui. Porque senão, porque esses conceitos tão básicos de reta, semirreta, plano, tá lá nas construções geométricas. O aluno que teve aula de desenho geométrico no 7º, 8º ano, ele sabe isso, tá certo? Então, uma semirreta, ela é um segmento orientado, ela tem uma seta, correto? Então, eu marco um ponto O lá, e vou desenhar duas semirretas nesse ponto O, partindo desse ponto O, que é uma origem. Eu vou desenhar uma semirreta aqui, certo? E vou desenhar outra semirreta aqui. E vou marcar dois pontos, vou chamar esse ponto de A e esse ponto aqui de B. E essa abertura é que é o ângulo, Definição de ângulo, que é a reunião de duas semirretas. Por isso que ele fala reunião, união, Porque toda reta é um conjunto de pontos, A semirreta não é diferente. A semirreta, ela tem origem, mas ela não tem fim, ela é infinita. Ela tem essa orientação, essa seta aqui, o segmento de reta orientado. Então a reunião dessas duas semirretas me dá o ângulo. Então eu posso dizer,
aqui com toda a segurança que o ângulo AOB é igual a semirreta. Não vou pagar a louça com a mão, não. A semirreta OA, ela é com um setinho, ó, tá vendo? Tipo de um vetor, né? A união da semirreta OA com a semirreta OB. Escreve OB porque é a origem em O, tá? E o ponto OB. Maravilha? Então isso aí é o ângulo. A OB é o ângulo, a união das duas semirretas. Tá certo? Maravilha? Beleza, tranquilo até aí? Tranquilo, tá? Os pontos do interior de um ângulo são pontos internos ao ângulo. Então essa região aqui, ó, tem infinitos pontos, né? São os pontos interior ao ângulo, é um conjunto de pontos, infinitos pontos ali. Eu posso formar mais semirretas aqui, né? Traçar outras semirretas aqui dentro desse conjunto, tá certo? E formar novos ângulos ali dentro daquele ângulos ali, né? Dentro do mesmo ângulo. Então o conjunto dos pontos internos ao ângulo é conhecido como região angular. Opa, perdão, aqui ó, nós estamos aqui no segundo. Os pontos interior de um ângulo são pontos internos ao ângulo. Então aqui nós temos os pontos internos ao ângulo, tá certo? Mas, porém, todavia, contudo, ao conjunto dos pontos internos, esse conjunto infinito aqui de pontos internos, de um ângulo é conhecido como região angular. Então toda essa região aqui, ó, esse espaço aqui é chamado de região angular. É importante a gente saber esses postulados e saber o que é cada coisa, né, alunos? Porque o que vai fazer você ser inteligente é refletir sobre o que nós estamos fazendo, não é decorar isso aí, tá? Então, aquilo ali é região angular. Maravilha, né? União de duas semirretas, num ponto chamado de O origem, né? Então, eu vou escrever aqui, ó. O ponto O é a origem, né? Ponto O é a origem, né? A gente chama de origem. Escrevi esse O maiorzinho que esse aqui, para você entender que é o ponto O lá, de origem, né? Só para deixar claro para vocês que eu só tenho semirreta quando eu tenho origem, porque se eu tiver assim, ó, dois pontos, volto a frisar, isso aqui é um segmento de reta, tá certo? A semirreta ela tem começo, mas ela não tem fim, então é diferente, semirreta é diferente de segmento de reta, certo? São diferenças peculiares que o aluno às vezes não sabe. Agora aqui, ó, ali eu tenho um ângulo. Dois ângulos são consecutivos se e somente se um lado deles é também o lado do outro ângulo. Opa! Então eu vou traçar uma segunda semirreta aqui, ó. Olha lá, vou traçar uma segunda semirreta aqui e vou marcar um terceiro ponto aqui. Vou chamar esse ponto de ponto C. Certo? Correto? Maravilha? Então, esse ângulo aqui, ó, é consecutivo a esse. Certo? Correto? Ó a definição. Dois ângulos são consecutivos se, somente se um lado deles é também o lado do outro. Então, o lado desse ângulo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, desse aqui, é lado desse ângulo aqui, ó, maior, né? Esse lado aqui é lado desse aqui também. O mesmo lado, eles têm um lado em comum, né? Os ângulos consecutivos. Então, nós podemos afirmar aqui que o ângulo AOB é com o ângulo AOB e o ângulo COB são consecutivos. Maravilha. Ângulo AOB consecutivo a COB. Alunos, tem que
Porque a gente envolve desenho, envolve raciocínio, tá? Tem leitura, tá certo? Então a gente tem que ir na maciota, não ir muito correndo, né? Procurar, se eu errar alguma palavra aqui eu paro, a gente, certo? Corrige, não dá para ir atropelando as coisas não. Se você quer aula de 15 minutos, aqui não é o seu lugar, porque aqui a gente está fazendo detalhadamente para você pegar os conceitos básicos aí. Então, AOB e COB são ângulos consecutivos, né? Dois ângulos consecutivos, eles são consecutivos, se somente ser um lado deles é também lado do outro. Então, eles têm dois lados, eles têm um lado em comum. Maravilha! Agora nós temos a adjacência, tá? Ó, dois ângulos são adjacentes, C, somente C, não tem pontos internos comuns. Ah, adjacente é um do lado do outro, ó. Então, aqui, ó, o ângulo COB é adjacente ao ângulo AOC, ó. Esse branquinho aqui, ó, fiz colorido aqui para você ver, é adjacente a esse, né? Então, adjacência, né, vizinhança, um do lado do outro. A região angular desse não tem ponto comum com a região angular desse aqui, tá certo? Alunos do ensino médio terceiro ano não sabem isso, hein? Que é adjacência. Ô, professor, são dois lados adjacentes. Então, aqui, ó, o ângulo AOC e o ângulo COB são adjacentes. Mas eles são consecutivos também, professor? Sim, porque eles têm um lado comum, né? Eles têm um lado comum. Ó, esse lado aqui, ó, OC, a semirreta comum OC, ó, os dois são consecutivos. Então, dois ângulos podem ser consecutivos, né? Mas não adjacentes. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, AOB, né, com COB são consecutivos, mas não são adjacentes. Mas dois ângulos adjacentes são sempre consecutivos. Correto? Tanto é que muitos livros, eles definem a adjacência assim, ó. Dois ângulos consecutivos são adjacentes, então ele já define como consecutivos. E aí ele vai explicar por que eles são adjacentes, né? Maravilha! Maravilha! Ó, tá dando para ler aqui, aluno? Eu vou ler em voz alta, se não der, para o vídeo, ouça o áudio e escreve. É bom anotar isso, é bom escrever essas coisas, é bom isso aqui ficar na cabeça, esse tipo de raciocínio, para você enriquecer, né, a sua aula de geometria. Não vai fazer só desenho e copiar só rascunho, não. Escreva bastante para você começar a entender a geometria. Então vamos lá. Dois ângulos são opostos pelo vértice, C, e somente C, possuir semirretas opostas à origem. Então eu vou ter que ter semirretas opostas à origem. Então aqui, ó, AOB é oposto pelo vértice de a linha OB'. Olha lá, são opostos pelos vértices, correto? Oh, professor, mas qual que é a importância, né, de saber que eles são opostos pelos vértices? Porque eles são congruentes. A mesma abertura aqui é a mesma abertura aqui, ó. Pode usar o transferidor aí que você vai ver que é a mesma medida de grau que tem aqui, ó, que não é esse aqui, ó, do 180, né? Se eu medir aqui, ó, a abertura aqui, ó, tem mais ou menos 40 graus, ó, certo? Aqui, ó, aqui, perdão, desculpa. Aqui, ó, tem mais ou menos 80 graus. Aqui também, ó, vai ter mais ou menos 80 graus. A medida é a mesma. Então, a medida desse ângulo aqui é a mesma medida desse ângulo. Então, eu posso dizer, né, por eles serem opostos pelo vértice, que o ângulo AOB é congruente ao ângulo a linha OB'. O OPV é uma sigla muito comum utilizada aí no ensino médio aí pelos professores, pelos alunos, né? Para resumir isso aqui, OPV, opostos pelo vértice. Tá dando para enxergar aí, né, aluno? Tá dando para enxergar? Maravilha. Se não der para enxergar, eu vou ter que gravar essa aula de novo, porque, né, tá bem, tem que ficar legível ali. Eu acredito que dê sim. Esse giz aqui é meio, na luz de LED ali, é meio pesado, né? Às vezes ele dá uma reflexão aí, não, a gente não consegue ver ele no vídeo.
Mas acredito que pela claridade aqui, luminosidade da sala, dá para ver. Entenderam isso, alunos? 4, 5, 6 postulados simples, que é de suma importância para você conhecer o universo dos ângulos. Essa aula de agora, nós não vamos fazer exercícios, tá? Nós vamos gravar mais uma aula a respeito de ângulos, falando de ângulos retos, obtusos, agudos. E aí, nós vamos vir com uma sequência de 4 exercícios básicos para resumir a aula de ângulos, ok? Combinado então? Então, vamos para a próxima aula. Dê um like em nossos vídeos aí, né? Se inscreve no nosso canal, aguarde a próxima aula de ângulos e aí ela vem com a resolução de 4 exercícios básicos, ok? Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!